Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Poliana e eu estou aqui para mais uma aula de matemática do livro Aprender Sempre do quinto ano. Aula 6, as figuras geométricas e as construções. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas de prismas. Caio e Vinícius observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que podem associar partes dela às figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas você pode identificar na fotografia mostrada acima? Então, eu vou mostrar para vocês essa figura. Quais figuras geométricas você consegue observar nesta imagem? Observe essa imagem com atenção. Quais figuras geométricas você consegue identificar? Registra aí no seu livro, ok? Questão 2. Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas. Veja se você é capaz de resolvê-las. Você se lembra do que são faces, arestas e vértices de figuras sólidas? Vejam na imagem. Observando esse sólido geométrico, podemos identificar a vértice, a aresta e a face. Preste atenção no vídeo que a professora Poliana irá apresentar. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Poliana e eu vou dar continuidade à aula 6. O que é um polígono? Polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. Então vamos lá, elas são constituídas de segmentos de reta, ou seja, elas são figuras retas, elas não se cruzam. O nome tem origem grega, poligonia, e significa muitos ângulos ou vários lados. Então vamos lá, revisando, polígonos são figuras planas. Por exemplo, um triângulo, um quadrado, retângulo, pentágono, hexágono, trapézio. Então vamos lá. Triângulo, quantos lados tem? Observe os ângulos que a professora Poliana marcou. 1, 2, 3. Triângulo, 3 lados. Quadrado, 4 lados. Retângulo, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Trapézio, 4 lados. Então vamos lá. Os poliedros, eles são figuras geométricas também, porém eles não são figuras planas, eles são figuras tridimensionais. Como assim? Elas possuem altura, possuem largura e possuem profundidade. Ou seja, o meu sólido geométrico ele possui vértice, ele possui aresta e ele possui face. O que são as vértices? Vértices são as pontinhas do meu sólido geométrico. Então, cada pontinha, vocês estão vendo essas bolinhas aqui? Elas são as minhas vértices. Então, presta atenção. Aresta. Arestas são as minhas linhas. As linhas que formam a minha figura, que formam o meu sólido geométrico. E faces são os lados, certo? Então, vamos lá. Retomando, vértices são as pontas, arestas são as linhas, faces são os lados. Muito bem, então vamos lá. A atividade pediu para analisar os prismas. Então, a professora Poliana desenhou aqui 4 prismas. Como que eu observo a base do meu prisma? Como que eu identifico? É só você olhar a parte de baixo. Geralmente em cima também tem. Então, olha lá a pontinha aí. A minha parte de baixo é um triângulo. Está observando? Então, quer dizer que ele é um prisma de base triangular.
Aqui eu tenho um prisma de base quadrada. Aqui eu tenho um prisma de base, que forma que é essa? Um pentágono. Então, ele é um prisma de base pentagonal. Aqui é um prisma de base hexagonal, certo? Então, continue a sua atividade do livro Aprender Sempre do 5º ano. Se inscreva em nosso canal, fique por dentro de todas as aulas, tá bom? Continue assistindo o nosso vídeo aí. Beijinho, até mais. Atenção à atividade. Considere as ilustrações de prismas, conte o número de faces, arestas e vértices e complete o quadro. Prisma de base triangular, prisma de base quadrada, prisma de base pentagonal. Prisma de base triangular, observa a base dela embaixo. Embaixo, em cima, ela é formada por qual figura geométrica? Por um triângulo. O prisma de base quadrada é formado por um quadrado e assim por diante. Agora preste atenção. Você vai preencher a tabela de dupla entrada com as características de prismas. Então, aqui nós temos o nome dos prismas, tá? E suas características. Então, vamos lá. Você vai preencher o número de lados. Quantos lados tem esse prisma? Número de faces. Lembre-se que as faces são os lados das figuras, certo? Da figura sólida. Existe uma diferença entre a base e o número de faces. Porque a base, ela é a parte de cima ou ela é a parte de baixo, é o desenho dela, é o contorno, certo? Então, ó, por exemplo, o triângulo. O triângulo, ele é formado por 3 lados. Já o número de face do prisma de base triangular não é 3, é 5. Então, você vai preencher o número de vértices e o número de arestas. Agora, observe os dados do quadro e responda as questões. Se compararmos a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de faces desse prisma, o que vocês percebem? Então, olhe com atenção a quantidade de lados da base do prisma, a quantidade de faces e escreva o que você percebe. Letra B. E quando compararmos a quantidade de lados da base do prisma ao seu número de vértices, o que podemos identificar? Então, volta lá na questão. Quando você compara a quantidade de lados da base do prisma com o seu número de vértices, o que você consegue perceber? Letra C. Existe alguma relação entre a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de arestas desse prisma? Que relação é essa? Então, observe. Existe alguma relação entre a quantidade dos lados da base do prisma e a quantidade de arestas? Que relação será que tem? Escreve aí também. Questão 3. Agora que você identificou algumas regularidades entre o número de lados do polígono da base, o número de faces, de arestas e de vértices de um prisma, observe a figura abaixo e determine o número de faces, vértices e arestas desse prisma. Imagine um prisma cujas bases são decágonos, ou seja, polígonos de 10 lados. Em seguida, determine o número de faces, vértices e arestas desse prisma. Então, qual é o nome do polígono da base do prisma? Se ele tem 10 lados, ele é um dodecágono, certo? Muito bem. Ou ele também pode ser um decágono. Agora você vai preencher a tabela com o número de lados, que nós já sabemos que é 10, o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. Uma boa atividade para você. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Beijinho e tchau, tchau!